Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Nesse vídeo eu quero trazer aqui a palavra, a opinião aí de dois ídolos do Vasco, né? Carlos Germano e Mauro Galvão. Se nós torcemos para um gigante, que é o gigante da colina, o nosso Vascão, sem sombra de dúvida, Mauro Galvão e Carlos Germano ajudaram aí a construir essa história. Quero trazer aqui os dois para falar aí da opinião deles sobre os reforços do Vasco. Quero ver se você concorda e melhor ainda, né, cara? Trazer o Carlos Germano, que foi um grande goleiro do nosso Vascão, para falar dessa situação. Ele vai dar a opinião dele, qual seria aí o melhor nome para ser goleiro titular do Vasco em 2023, que é coisa melhor ouvir aí do Carlos Germano, já que o Vasco ainda não contratou, possivelmente pode ser o Ivan. A gente vai trazer aqui a opinião do Carlos Germano para ver se você concorda, família vascaína. Antes agora repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão, né? O Vasco acertou aí com o lateral de seleção do Uruguai, né? O Pumita Rodrigues, né? E aí o Vasco tá faltando algumas funções aí para esse time, esse esboço aí de time titular do Vasco, tendo ideia, é claro, que a gente sempre fala, é um consenso de nós vascaínos. Eu acho que o Barbieri, Paulo Brax pensa dessa maneira, de aproveitar alguns jogadores da base. Eu acho que falta algumas, falta algumas funções, né? Goleiro, volante e o meia armador. E as informações aí dão que essa semana vai ser decisiva pro Vasco acertar essas três contratações. São as informações aí do Atenção Vascaíno. O Vasco deve ir atrás aí de acertar com o Ivan para ser goleiro do Vasco em 2023. Tem a questão também do Jair. Algumas informações dão que o Vasco ainda não entrou em contato, outras que o Vasco chegou a valores que o Atlético Mineiro gostou para negociar o atleta. Sem sombra de dúvida vai ser um jogador muito importante para essa função de meio campo aí, de volante, já que o Vasco perdeu o André. E tem a questão também aí do Franco Fagundes, que seria o jogador para assumir a questão ali da criação, né? Já que o Vasco hoje no atual elenco não tem aí, na minha opinião, jogadores que possam realmente serem protagonistas do Vasco em 2023. Tem jogador muito talentoso, que foi um grande jogador, que é o Nenê, que é ídolo do Vasco, mas já tá ali acima dos 40, eu não acho que possa segurar essa bronca de realmente ser um protagonista do Vasco, principalmente na elite do futebol brasileiro. E o Palácio, já cansei de falar aqui que eu não conto com o Palácio, então o Vasco tem que ir atrás do mercado para ter um jogador titular, e é o Franco Fagundes. A gente viu aqui, né, que o Pumita Rodrigues já mandou mensagem, vem pro Vasco. Inclusive, o Franco Fagundes falou sobre essa questão aí de receber algumas sondagens, né? Ele falou aqui, vamos abrir aspas aqui, ó, pro Franco Fagundes. Ele disse, ó, sei que do Vasco vão vir forte, mas ainda não chegou nada. E aí ele complementa dizendo que tá focado ali no Nacional, já que não apareceu nada de concreto. Mas pegando aqui essas informações, o Vasco precisa ir forte nessas três funções aí, né? Goleiro, volante e meia armador, família vascaína. E aí, na minha opinião, o time ficaria assim. Queria até debater aqui com vocês para entender se o Vasco teria aí um bom time titular, né? Ficaria Ivan, né? O Bambu, o Léo, o Pumita Rodrigues de lateral direito, Piton na lateral esquerda. O Vasco contratou o De Luca, né, para volante, mas eu não utilizaria o De Luca nesse time inicial do Vasco, nesse time titular. Pelo menos eu tenho certeza que alguns jogadores colocariam De Luca e Jair, mas eu colocaria, entendendo o modelo de jogo do Barbieri, e o modelo que eu gosto mais também, ficaria Jair e Marlon Gomes, dois jogadores que sabem jogar, sabem construir. O Vasco teria um meio campo de qualidade. E ali mais pra frente, né, se o Vasco acertasse com o Franco Fagundes, no ataque Orediano, Pedro Raul, e aí muitos podem usar o Figueiredo aberto pelo lado esquerdo, mas eu prefiro o Egnaldo, cara. Eu acho que o Egnaldo, ele tem as características de um ponta, ele é muito rápido, ele bate bem, bate forte no gol. Eu acho que no 1 contra 1, para dar um drible, ele é mais jogador que o Figueiredo, então eu ficaria com o Egnaldo. Mas aí é questão de opinião. Tem torcedor que pode entender que o Figueiredo é a melhor opção, mas queria ouvir de vocês aí, chegando essas três contratações aí, né, Ivan, Jair e Franco Fagundes, qual seria o seu time titular do Vasco? Mas fato também, família vascaína, mesmo chegando esses três jogadores aí, o Vasco precisa qualificar mais o seu elenco. Ele tem questão de cartão, contusão, então quanto mais reforços
chegar melhor. Mas essas 3 funções aí, tomara que chegue o mais rápido possível. Pelo menos o esboço de um time titular, o Vasco já vai tendo aí o Maurício Barbieri trabalhando para que a gente possa chegar bem na nossa primeira decisão, que é o primeiro jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano pode ser em fevereiro ou início de março. Então é importante já ter um time para essa decisão, o Vasco estar preparado e ter sequência aí passando nas fases iniciais da Copa do Brasil e aí chegar bem lá no Campeonato Brasileiro é o que a gente espera, porque promete. O Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil esse ano e quem sabe a gente possa beliscar aí uma pré-Libertadores, uma Libertadores, não custa nada sonhar, família vascaína. Agora, para a gente ter um debate aqui, gostaria de trazer a opinião do Mauro Galvão, a opinião do Carlos Germano sobre aí os reforços do Vasco, né? A opinião de 2 ídolos e de 2 grandes jogadores aí que vestiram a nossa camisa. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar. Eu vou deixar aqui o link na descrição, né? Mais uma vez, do programa que eles participaram lá. O Mauro Galvão tá sempre lá, faz parte da bancada. E o Carlos Germano que foi convidado, o link vai estar aqui. Programa Caldeirão Vascaíno, Peruca também participa lá. Meu parceiro Batman da torcida também estava por lá. Quero trazer aqui primeiro, o Mauro Galvão falando aí das contratações do Vasco. Ele e o Carlos Germano, os jogadores que já foram anunciados. Se liga só. Que assim, a melhor, né, até aqui, porque é um jogador que tem feito sempre gols nos clubes que ele passou. Passou pelo Botafogo, passou pelo Goiás e esteve jogando também no Japão. Eu acho que é uma excelente contratação. Inclusive, um jogador foi citado, né, pelo Tite para de repente ser uma opção para ter ido à Copa do Mundo, mas é claro que ele acabou não indo. Mas pelo menos ele chegou a ser cogitado. Então acho que é um nome importante, um nome que pode mudar, inclusive, né, a situação do Vasco em termos de ter um goleador, né? Acho que é muito importante, não é? Depois que o Cano saiu, você tem um jogador que pode cobrir, né, essa lacuna. E o outro é o Patrick, né? É o Patrick De Luca, que veio do Bahia. Um jogador que eu não vi jogar, não tenho assim, muito o que falar. Eu espero que seja um bom jogador, um volante, né? Eu acho que não do estilo do Yuri, mas um volante que tem mais saída de bola, pelo que falo. Então, a gente vai ter que ver, né, no dia a dia, nos jogos do Vasco, como é que ele vai se comportar. E a esperança sempre, aqui a gente tem a esperança que o jogador sempre dê certo, né? A gente quer que o jogador dê certo, ninguém que está contra ninguém, e pelo menos da minha forma de ver, mas a gente tem que falar a verdade, não é? Então, acho que a partir desse princípio a gente tem que ser coerente. E o Léo é um jogador que estava no São Paulo, bom jogador de pé esquerdo. Ele pode tanto ser lateral como jogar na zaga, mas a posição dele de origem é a lateral. Ele até pode jogar de zagueiro, mas ele não tem a origem de zagueiro. Ele tem a origem dele é de lateral e ele fez alguns jogos jogando ali naquela situação de 3 zagueiros, jogando pelo lado. Eu acho que fica até interessante. Talvez seja esse um dos motivos do Barbieri ter assim, dado esse nome, a contratação do Léo, porque é um jogador que joga pelo lado esquerdo. Então tem a saída de bola com o pé esquerdo e pela ideia que ele tem de jogo, talvez seja bom, né, você ter um jogador do lado esquerdo com o pé esquerdo para poder que a bola saia com mais velocidade. Então, acho que são boas contratações, mas tem muita coisa pela frente. A gente sabe que o Vasco, diferente das outras equipes, a partir quase que do zero. Pedro Raul, você acha que ele vai ser titular? Eu acho que claro, era a maior expectativa nossa no Vasco, era a vinda do Pedro Raul. Né? Ficou um período longo aí nessa negociação e graças a Deus ele acertou com o Vasco. Né? Foi o vice-artilheiro do Brasileiro do ano passado. A gente vinha acompanhando o Pedro desde do Botafogo, né? Depois da saída dele para o Japão e agora fazendo um grande campeonato nacional. E é uma expectativa extremamente positiva para o torcedor vascaíno, né? O Léo, a gente já vem acompanhando também há bastante tempo. Eu até concordo muito com o Mauro em relação ao posicionamento dele no campo pela lateral esquerda. A gente não ganha também só em força de ataque, mas também em bola parada. Pela estatura do jogador, isso ajuda demais hoje em dia. E o De Luca é aquilo, é uma aposta. Né? Eu venho observando, até comentei com o Mauro antes acho que a gente conversou antes da gente entrar aqui ao vivo, é que a gente tem visto aí as contratações do Vasco e também as possibilidades que estão surgindo para o Vasco contratar, que é uma faixa etária baixa de idade. Isso é muito bom que são jogadores promissores, né, que podem futuramente ajudar bastante o Vasco da Gama. Né? O Vasco é uma vitrine para qualquer jogador, onde quer que venha, no mundo inteiro, o Vasco vai ser sempre uma vitrine. E se eu fosse, de repente, dirigente de um outro clube, apostaria minhas fichas em ceder o meu jogador para um Vasco da Gama.
Tá aí, família, opinião dos ídolos. Agora eu vou trazer aqui, né, o Carlos Germano, falando aí da posição de goleiro. A gente tá esperando aí, né, o Vasco precisa de um goleiro para ser titular em 2023 e o Carlos Germano fez essa análise aí dos nomes que foram cogitados no nosso Vascão. Vê se você concorda, se liga só. Bom, eu vi alguns nomes, né, surgirem atualmente para o gol vascaíno. O Keller do Inter, o Ivan agora que a gente está, a diretoria está tentando negociar, Do Corinthians. o próprio Marcelo Groy também, que é do Grêmio, que está jogando na Arábia Saudita hoje, e tinha um quarto nome que eu não me recordo agora. Jardim. Hã? Léo Jardim, exatamente. Tadeu não chegou a ser cogitado? Também estava Tadeu também do tava, Goiás, né? também nessa possibilidade. Foi uma especulação lá de longe, né, Marcelo? Aí tava, olha só, exatamente. Passou Então eu vejo, em foco. são todos jogadores, são todos profissionais que estão atuando e tem um nome, né? O Keller jogou, foi bem no ano passado no Inter. O Ivan veio muito bem na Ponte Preta e agora está jogando na Rússia, né? É na Rússia? Isso. O Ivan tá Isso. emprestado aos Zenit da Rússia. Aí eu, por acaso, eu estava conversando com um amigo meu que também tem um canal a respeito dos goleiros e eu, por acaso, mandei um áudio para ele para falar sobre os goleiros, né? E quando surgiu lógico que todos esses goleiros, fora o Marcelo Groy, têm idade para jogar 10 anos no Vasco da Gama, né? O Marcelo Groy um pouco mais Já tem 30. né, 34, acho, por aí. Mas assim, a gente tem várias situações que envolvem o gol do Vasco hoje. Se o clube está no momento de reformulação, o Marcelo Groy seria um nome pela experiência para ajudar. E pode jogar até os 40, 42 anos no Vasco da Gama. 7, 6 anos de Vasco da Gama. Eu acho que ajudaria demais todos os outros jogadores que estão chegando para o Vasco hoje e até para os mais jovens, pela experiência. Mas eu acho que em cima desses 4 nomes, até mesmo do Tadeu, eu acho que não tem problema nenhum. Acho que o Vasco está no caminho certo. O próprio Ivan agora que está sendo negociado, está tendo uma conversa, fez uma passagem extraordinária pela Ponte Preta, tanto é que o Corinthians comprou o passe dele, então acho que o Vasco está no caminho certo. Tá aí, família vascaína, eu concordo plenamente aí com o Carlos Germano, todos os nomes que foram cogitados aí no Vasco, pelo menos os que eu conheço, né, que é o Keller, Marcelo Groy e o Ivan, são grandes goleiros, né, o Vasco deve estar próximo de um acerto com o Ivan e eu acho que o Vasco vai estar muito bem servido aí para 2023. E pegando um gancho também no que o Mauro falou, né, que o Carlos Germano falou, da questão da idade dos jogadores do Vasco também que tá contratando, a gente pode até questionar alguns tecnicamente, por exemplo, vou citar aqui o Léo e o Bambu, eu não acho uma zaga totalmente confiável, vamos dizer assim, eu acho que tem os seus prós e contras, né, por exemplo, acho que é uma zaga rápida, eu acho que vai ser uma zaga que tem uma boa saída de bola, mas é uma zaga que vai ter muita dificuldade na questão da bola aérea, né, o próprio Mauro Galvão já não gosta muito, deu a entender ele que não gosta muito do Léo na zaga, né, gosta mais do Léo de lateral esquerdo, então a gente pode questionar alguns jogadores tecnicamente, mas o que eu espero pelo modelo de contratação e idade, e pegando também os jogadores da base que o Vasco tem, que devem ter mais oportunidade, é que vai ser um time físico, é um time forte, coisa que o Vasco também não tem há muito tempo. Esse time físico o Vasco vai ter em 2023, também ajuda, sem dúvida nenhuma, a ser competitivo, mas, claro, sempre pontuando aqui, precisamos de mais reforços. Família vascaína, eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.